Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: não aceite nada menos que o melhor. Por que o povo de Deus aceita algo que não é o melhor? Uma razão porque algumas pessoas aceitam algo menos do que o melhor é porque acreditam que precisam aceitar um meio termo por causa dos seus pecados cometidos no passado. Parece que pensam: não mereço o melhor de Deus. Tenho me comportado tão mal que só quero um pouquinho de ajuda do Senhor. Não mereço mais do que isto. Quando, porém, a pessoa se torna nova criatura em Cristo, todos os pecados que já cometeu são liquidados. É como se aquela página da sua vida fosse apagada, porque ele foi criado de novo e se tornou nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, segundo a carta aos Coríntios 5,17. Tudo quanto fez como velha criatura, portanto, foi liquidado. E como nova criatura, ou nova criação em Cristo, merece o melhor de Deus, porque foi adotado na família de Deus. Ficou sendo herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Tantos cristãos aceitam menos do que o melhor, quando isso não é necessário. Sansão foi um homem na palavra de Deus que aceitou menos do que o melhor. Aquele grande homem foi um juiz de Israel durante muitos anos, mas cometeu alguns enganos. Você conhece a história de Sansão? Ele tinha estado no pináculo do sucesso em Israel. A Bíblia diz que ele julgou Israel durante 20 anos. Os notáveis feitos poderosos de Sansão e a sua proeza física somente podiam ser atribuídos ao poder e à unção de Deus na sua vida. Os filisteus ficaram aterrorizados por causa desse grande homem forte e valente. Mas então, Sansão cometeu alguns pecados e tropeçou moralmente. E por causa disso, o inimigo descobriu o segredo da sua unção e do seu poder. Caiu para as profundezas do desespero e veio a ser simples escravo dos filisteus. Depois de toda a glória que conquistara para Israel como o herói de Deus, seus pecados levaram-no a perder o melhor de Deus para a sua vida. Os filisteus tinham-no deixado cego e o reduzido à escravidão. Sansão foi humilhado e rebaixado na vida. Quando Sansão perdeu a unção, perdeu o poder de Deus. E quando isso aconteceu, os filisteus conseguiram prender aquele que era o forte homem de Deus e fazer dele o seu escravo. Vazaram-lhe os olhos e o amarraram a um moinho que tinha que girar como simples animal de carga. Mesmo assim, Deus, na sua fidelidade, nunca cessa de escutar as orações daqueles que clamam a Ele com fé. Esse grandalhão, que antes era o herói de Israel, agora estava acorrentado a um moinho e perpetuamente, dia após dia, moía trigo. Parecia que a vida de Sansão acabaria em fracasso, tivesse sido tão poderosamente usado por Deus. Com a unção divina na vida de Sansão, quase parecia que nada lhe era impossível. Segundo a nova aliança, o povo de Deus nasce de novo e o Espírito Santo passa a residir dentro dos fiéis. Mas de acordo com o Antigo Testamento, homens e mulheres não nasciam de novo, não tinham a nova natureza. O Espírito Santo, portanto, não residia dentro deles, mas apenas vinha sobre eles, a fim de que pudessem cumprir a tarefa que Deus lhes dera, ou ocupar o cargo para o qual Deus os chamara. Sansão foi ungido pelo Espírito de Deus para ser o libertador de Israel naquele tempo, e o Espírito de Deus viria poderosamente sobre ele, a fim de cumprir aquela tarefa. Sansão tinha feito o voto de Nazireu. Aquele voto e as suas forças e proezas físicas eram sinais
da unção de Sansão e da chamada divina na sua vida. Mas porque passou a viver na impureza, tinha deixado que o inimigo despojasse da glória do Senhor. E agora, a sua vida dava a impressão de estar para se acabar numa derrota total. Tudo parecia estar contra Sansão. Os filisteus estavam comemorando e adorando os seus falsos deuses, escarnecendo e zombando do Senhor Deus, e divertindo-se às custas de Sansão, que antes era o campeão ungido por Deus, mas que agora estava amarrado e algemado. Mas no meio do período mais aflitivo da sua vida, enquanto andava em círculos como animal de carga, fazendo girar aquele moinho, sentindo-se nas profundezas do desespero, Sansão clamou a Deus. Começou a falar com Deus e tomou a decisão de voltar a chamar a Deus, pedindo socorro, e de voltar a andar na unção divina, independentemente das circunstâncias. Pode ter reafirmado os compromissos que assumira diante de Deus havia muito tempo. O que sabemos mesmo é que ele realmente se arrependeu, porque Deus atendeu a sua oração. Você pode conferir lá em Juízes 16, do versículo 21 ao 30. Podemos imaginar a oração sincera que Sansão fez a Deus. Não sabemos, mas ele pode ter orado desse modo: Deus, perdoa-me, por favor, pelos meus fracassos. Sei que estraguei tudo, mas ajuda-me agora. O diabo veio atrás de mim e me tentou, e caí no laço dele, mas por favor, dá-me mais uma chance para derrotar o inimigo. Não quero chegar ao fim da minha vida derrotado pelo inimigo. Quero triunfar sobre o inimigo para a tua glória. Você provavelmente conhece a história de Sansão. E Deus escutou Sansão quando esse clamou a ele, e a força de Sansão lhe foi devolvida. E quando Sansão abraçou-se com aquelas colunas enormes, naquele tempo onde cerca de 3.000 filisteus tinham se reunido para adorar os seus deuses, veio sobre ele de repente o poder e a força de Deus, como anteriormente. Vigas gemiam e as paredes rachavam, e o templo inteiro veio para baixo num estrondo. E totalmente destruiu os inimigos de Deus, os filisteus, que continuamente zombavam do Senhor Deus e atormentavam os seus ungidos. Quero que você entenda a lição dessa história. Sansão estava em circunstâncias desesperadoras, na fossa negra do desespero, quando resolveu voltar a invocar Deus para derrotar o inimigo na sua vida. Considerava que tinha fracassado e que não havia mais esperança para ele, mas endireitou a sua situação com Deus e passou a ser dito a respeito de Sansão que na sua morte foi maior vencedor do que na sua vida. E realmente, a vida de Sansão está registrada naquele grandioso trecho em Hebreus 11, que alista os heróis da fé em Deus. E tudo isso porque Deus transforma o fracasso em vitória. É possível que você, em alguma ocasião, tenha se considerado um fracasso na vida, exatamente como Sansão se sentia. Mas só porque você cometeu alguns erros e enganos, não significa que tenha que aceitar um meio termo, com uma vida de segunda classe. Não estou encorajando o fracasso, simplesmente quero explicar que se fracassou no seu andar com Deus, você pode confessar o seu pecado e passar a ser vitorioso em Deus. 1 João 1,9 foi escrito ao cristão: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você verdadeiramente se arrependeu e deixou o seu pecado, Deus atenderá às suas orações. O plano de Deus para você não era que aceitasse menos do que o melhor.
O plano de Deus é você se dedicar a Ele e então passar a viver à altura desse compromisso, a fim de que Ele possa prosperá-lo em todas as áreas da vida. A palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial é um Deus amoroso e que Ele se importa conosco. Seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos e os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados se nos arrependermos. Quantas pessoas, pois, continuam mantendo rancor contra os seus filhos quando cometeram falhas ou enganos? Isso não quer dizer que não disciplinamos nem corrigimos os nossos filhos quando cometem enganos, porque queremos o melhor para eles. Mas quando se arrependem, nós o perdoamos. Como Pai amoroso, Deus quer o melhor para nós também. Ele nos disciplina, mas não o faz atrás de enfermidades e doenças. Quem já ouviu falar num pai amoroso que quebra as pernas dos seus filhos ou os deixa doentes a fim de lhes ensinar uma lição? Não é este o Deus que conheço. Deus está esperando por você. Pode ser que você se sinta derrotado ou derrubado, como numa luta de boxe, com a contagem regressiva, começando a anunciar a sua derrota. Talvez você tenha falado com seus botões. Está tudo em vão. Mas eu quero que você saiba que se não desistir, seu sucesso não está longe de você. Está lá esperando para chegar até você. Pois Deus nos promete na sua palavra que sempre triunfaremos em Cristo. 2 Coríntios 2,14. A única condição prévia para sempre triunfar é permanecer em Cristo. Isso significa permanecer na fé e permanecer na obediência. Não desista. Você conseguiu chegar até aqui e a sua fé vai te levar à vitória. Confie em Deus e continue avançando pela fé. A fé não conhece derrotas. Com Deus, não há problema sem solução. Não há medo que não possa ser vencido, se você permanecer fiel a Deus. Sem dúvida, você pode ter muitas necessidades e ter grandes dúvidas. Às vezes, as suas provações dão a impressão de inundá-lo e você pode estar enfrentando problemas que não sabe solucionar. Talvez você nem saiba de onde virá o seu próximo tostão, nem como vai pagar as suas contas. Mas eu te desafio e admoesto para ousar crer na palavra de Deus. Deus conhece todos os nossos problemas e Ele sabe livrá-lo de todos eles. Nunca houve um problema que, colocado nas mãos de Deus, não recebeu uma solução completa e satisfatória. Mas para isso, você deve entregá-los às suas mãos e não procurar impor a sua própria solução. Nunca houve um problema ou uma circunstância que, tendo sido entregue nas mãos de Deus por um dos seus filhos, com fé e confiança na sua palavra, não recebeu a melhor solução do céu. Então, eu quero te animar a ficar firme na sua fé em Deus. Já que Deus conseguiu dar conta daquela vasta multidão de israelitas na sua longa marcha através do deserto, a caminho da terra prometida, e Ele pode cuidar de nós, exatamente nesses dias de adversidades em que vivemos. Já que Deus cuidou também do profeta Elias e lhe ensinou exatamente para onde deveria ir, e num período de fome nacional, a fim de ser sustentado por uma viúva, creio que Ele também pode cuidar de nós. Servimos a um Deus que é maior do que a situação econômica deste mundo. Deus pode nos sustentar, independentemente de quais sejam as circunstâncias que surgirem na terra. Deus tem uma saída.
exorto você a permanecer fiel a tudo quanto Deus tem lhe chamado para fazer, a fim de poder receber a vitória em todas as circunstâncias da sua vida. O que você ganhará se desistir? Nada. Confiando em Deus, você só poderá ganhar em tudo. Se cometeu erros e está pensando que fez da sua vida uma bagunça tão grande que é tarde demais, mas se você se arrependeu com sinceridade, nunca é tarde demais com Deus. Sem dúvida, Satanás sempre irá tentar te desanimar. Ele poderá até mesmo lançar contra você alguma das principais provas e provações que você já enfrentou antes na sua vida. Como sei disso? Porque conheço a tática do diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você pode estar com dificuldades tremendas. Talvez se trate de aflições físicas, de doenças e enfermidades no seu corpo. Mas saiba que é você mesmo quem deve resolver se vai ter sucesso ou fracasso na vida. Você detém a chave do seu próprio sucesso. Quanto à sua redenção, ela foi garantida e declarada na palavra de Deus. Agora, só lhe falta apropriar-se da palavra de Deus para a sua própria vida. O que você opta por fazer? Opta por acreditar naquilo que outras pessoas dizem a respeito de Deus? Ou prefere acreditar naquilo que ele diz na sua palavra? Você opta por crer nos sintomas que o diabo está procurando colocar no seu corpo? Ou prefere crer que Deus falou sério na sua palavra, que pelas suas pisaduras fosses sarados? E a economia? Você opta por crer naquilo que os economistas do mundo dizem que vai acontecer? Ou prefere crer que Deus cuidará de você? Você crê que Deus disse a verdade ao declarar que Ele suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glórias em Jesus Cristo e que você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece? Você opta por entrar num colapso de medo ou crer que o Senhor é a fortaleza da sua vida, a quem temerei? Você opta por crer naquilo que Jesus disse em Marcos 9:23, que tudo é possível àquele que crê. E o que você diz de Lucas 18:27? Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Ou vai fazer um gesto de desespero e dizer: ora, pensava que Deus iria agir em meu favor, mas me parece que não. Você voltará a deixar o diabo operar para colocar tormentos, medo e indigência na sua vida? Ou vai repreendê-lo dizendo: Satanás, Jesus te derrotou e você não tem poder nem autoridade sobre mim? Você só precisa da palavra de Deus e do nome de Jesus para colocar o diabo no devido lugar dele. A fé na palavra de Deus e no nome de Jesus e a obediência a eles são tudo quanto você precisa para destravar os armazéns do céu, de onde lhe serão derramadas bênçãos sem medida. Não estamos falando aqui a respeito da palavra de algum homem, estamos falando a respeito da palavra de Deus. Alguns cristãos nunca chegaram a realmente confiar em Deus. Dizem: pois não, orei a respeito, mas se Deus não intervier em meu favor, procurarei outra solução. Fazem o seu próprio caminho de escape. Mas Deus nos prometeu na sua palavra que Ele sempre nos fornecerá para os justos uma saída de qualquer provação. 1 Coríntios 10:13. Quando os cristãos procuram fazer sua própria via de escape ou de libertação, em vez de confiar em Deus, estão embutindo fracasso na sua vida. Vão precisar aprender a viver pela fé, dia após dia.
Os cristãos bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a se firmar na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Parece que muitos cristãos têm chegado ao ponto no seu andar cristão em que se dispõem a transigir os seus valores e os seus alvos. Bem, já experimentei algum sucesso, de modo que vou me satisfazer com isso. Não parece que tudo quanto Deus me tem prometido vai ser uma realidade, de modo que eu vou me contentar com o que já recebi. Você pode manter aquela atitude e continuar sendo um filho de Deus. Deus permitirá que você aceite algo menos que o melhor, se assim desejar. Não é o que Ele deseja para você, mas se é isso que quer, poderá recebê-lo. Lemos na palavra de Deus a respeito de pessoas que escolheram a opção inferior, quando poderiam ter recebido algo melhor. Por exemplo, os filhos de Israel queriam algo menos que o melhor de Deus, quando optaram por ter um rei. Deus não queria que tivesse um rei. Não era seu melhor para eles. Ele sabia as consequências que sofreriam se optassem por ter um rei, mas queriam viver em conformidade com as nações pagãs e ser semelhantes a elas. Acontece que isso não era o melhor que Deus tinha para eles, e foi assim que ele lhes explicou. Mas não repudiou os filhos de Israel, só porque queriam aceitar uma opção inferior. Continuavam sendo seus filhos e ele não deixou de cuidar deles. No fim, Deus permitiu que eles tivessem um rei e não demorou para reconhecerem que ter um rei não era bom conforme tinham imaginado. Deus tinha procurado avisá-los, mas não queriam escutar. Aceitaram uma opção inferior. Você pertence ao Rei dos Reis. Você não precisa aceitar opções inferiores na vida. Não se satisfaça com a atitude de só passar raspando. Deus quer muito mais do que isso para o seu povo. A palavra de Deus nos promete muito mais do que simplesmente passar raspando. Quando Deus prometeu na sua palavra que Ele supriria todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, isso não significa que aguentaríamos com o mínimo de condições. Ele tem prometido que nos livrará de todas as nossas provações e tentações. Isso não significa algumas delas, significa todas elas. Se tivéssemos que simplesmente sobreviver com um pouco, isso significaria que Deus se dispõe a nos livrar de apenas algumas das nossas provações. Significaria também que Ele não sabe nos fornecer as suas riquezas na glória. Mas não é isso que a sua palavra declara. Ousemos aceitar literalmente o que Deus diz na sua palavra. Eu quero que você perceba que o diabo sempre vai querer te levar ao meio termo, no sentido de acatar ou aceitar alguma opção inferior na sua vida. Mas a fé sabe que Deus é um Deus que é mais do que suficiente. Ouse comparecer com confiança diante de Deus, a fim de obter a plena solução de todas as suas necessidades. Deus não decepcionará aquele que pede com fé, crendo que cumprirá a sua palavra. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos a Ti as nossas necessidades. Apresentamos diante do Senhor os nossos pedidos. Visita agora aqueles que estão doentes, opera a cura. Entra com a providência da saúde. Entra com providência na vida daqueles que estão passando por fome, por necessidades materiais. Porque é a Tua palavra que nos garante que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Também quero lhe pedir em favor das famílias, aquelas que estão tendo conflitos, problemas de relacionamento. Repreende toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloca em cada lar a paz, a alegria. Enfim, Pai, coloca neste lar e nesta casa a união e a harmonia, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e já te agradeço.
Que a paz de nosso Senhor esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.